hell. Time to take the red pill to make this our world. Gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas do canal Batalha dos Universos Fandom para mais um vídeo. E dessa vez eu vim falar algumas coisas sobre a primeira temporada e do porquê de atualmente eu não gostar muito da primeira temporada. Os pontos que eu não gosto e principalmente algumas mudanças que faz muita diferença. Principalmente considerando as conceituais e entre outras coisas. Enfim, chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Começamos pelo título, a Batalha dos Universos. Na verdade é só Batalha dos Universos. Em vez de ter o I, é o L. Que agora eu arrumei. Antes eu escrevia Batalha, em vez de Batalha. Mas ok, né? Isso dá pra relevar. Afinal, eu tava aprendendo algumas coisas da escrita e algumas outras coisas. E primeiro... era a primeira vez que eu tava fazendo gibi, então, basicamente, vocês não podem falar muita coisa, afinal, era o início. Mas a gente vai analisar tudo junto, principalmente algumas cenas que eu remodelaria ou reimaginaria com as conceituais que eu tenho, que seriam bem mais interessantes do que a versão que foi da primeira temporada. A sorte que a segunda temporada vai ser melhor, porque ela vai ter mais orçamento. E principalmente ela vai ter vários tipos de coisa, facilitando um pouco mais de eu trabalhar sobre. Mas enfim, vamos para o próximo. Bom, e aqui seria basicamente o início. Só que ao mesmo tempo que é o início, tem muitas informações na tela. Uma coisa que nas conceituais atual... eu arrumei isso aí para dar foco em certas coisas. E dando destaque a certas outras coisas que eu resolvi fazer. Eu vou dar um pequeno spoiler. O Gaster vai ter um cachorro. É isso que eu posso falar. Aí vocês devem estar me perguntando. Ah, mas como que ele vai ter esse cachorro? O Gaster normalmente ele é um cientista que não sei o que sei que lá, mas no meu universo ele vai ter os cachorros dele. Cachorro, né, no caso. E sobre algumas outras coisas, é muita informação na tela, isso eu tenho que concordar, porque não dá pra entender muita coisa, não dá pra entender o contexto das coisas, e acaba que isso atrapalha bastante pra quem quer começar a ler Batalha dos Universos, a quem quer se aprofundar mais em Batalha dos Universos. Mas enfim, né? Por isso que nas conceituais do Sans, eu arrumei isso para dar mais contexto às coisas. Principalmente arrumar algumas coisas que eu não pude fazer na primeira temporada. Como exemplo... dá um contexto de por que o Sans está tomando uma multa do policial. E entre outras coisas, sabe? Até coisas discretas que o povo teria que perceber quando tá lendo o gibi. E isso que é legal, sabe? Você pelo menos... tipo, tem sim outras informações easter eggs na tela. Porém não fica aquela sensação de... nossa, é muita coisa na tela, não dá pra entender nada. E eu tenho que concordar com o público. Afinal, o público que vai ver Batalha dos Universos não vai entender nada. Por isso que quando eu for fazer um piloto da série Batalha dos Universos, a série, podemos dizer assim, eu vou priorizar algumas coisas das conceituais pra arrumar e principalmente pra dar mais contexto. E principalmente porque ainda as conceituais não estão prontas, então eu ainda vou fazer algumas coisas das conceituais. Mas enfim, eu tô enrolando muito, então bora logo pra próxima imagem. Aqui a Frisk estaria dando uma bronca no Sans, enquanto o Sans ele retruca a Frisk. E ali atrás o Gaster e Papyrus iria aparecer pra poder levar a Frisk pra escola, porque ela tem que estudar, né? Ela tem que estudar.
E basicamente a Frisk é a chefe da barraca. Mesmo que a barraca é do Sans, acaba que ela que financia para o Sans conseguir vender essas coisas. E bom, como eu posso dizer? Tem uma cena bem específica, que é essa aí que tá aparecendo na tela, que parece que o Papyrus está fazendo atos libidinosos com o Gaster. Mas relaxem, não é nada proposital. Apenas isso é erro da primeira temporada. Ou seja, como eu não sabia desenhar o Papyrus e o Gaster, acaba que eu desenhei eles desse jeito. Claro que hoje em dia eu melhorei e refiz o design deles para ficarem mais parecidos com as suas versões dos jogos. Principalmente Papyrus e Gaster. Também fiz um redesign do Sans, que não mudou tanta coisa. Isso aqui é um bônus, ou seja, eu vou falar sobre a cena da luta de Sans versus Mega Raptora. Basicamente, tem alguns erros, principalmente nessa cena aí, onde a Mega tá quase do tamanho do Sans, sendo que ela tem 2 metros e pouco de altura, ou mais, dependendo. Lembrando que a Mega Raptora na primeira temporada, ela não é tão grande quanto na segunda. Na verdade, a segunda ela tá maior do que a versão da primeira temporada. E não dá pra comparar com a terceira. A terceira ela muda um pouco, mas não muda tanto assim da altura dela. Ela fica entre uns 3, 4 metros de altura. E por aí vai. Mas isso aí não vem a questão. A questão é que aqui ela tá muito menor que o Sans, para você ter noção. Para ela ser o dobro. E outra, a massa dela tá muito fina. Ela era para ser robusta. Como naquela época eu tava começando ainda a fazer a Batalha do Sans e a Mega Raptora, eu não tinha tanto orçamento na época para fazer. Porque por mim eu poderia refazer e fazer as cenas que eu queria que tivesse, pegando em base as conceituais. Mas acaba que eu não tive o orçamento naquela época, entre 2020 e 2021, por aí. E basicamente fiz a temporada 1 com orçamento baixo. Principalmente porque eu estava começando a aprender a desenhar. Principalmente o Sans, que era a coisa mais difícil para mim naquela época. Porque literalmente era difícil para mim desenhar humanoides ou pessoas. Eu sei que o Sans não é uma pessoa, ele sim um monstro, esqueleto, mas resumindo, como eu posso dizer, basicamente, como eu posso dizer, era difícil de desenhar. Mesmo que normalmente eu desenhava humanoides, acaba que eu não sabia desenhar direito. Então acaba que ficou essas imagens aí. Outras horas o Sans parece que tá mais magro, outras parece que ele tá meio gordinho. E por aí vai. O redesign dele deixa ele mais parecido com o original. Mas enfim. Agora vamos para a próxima cena. Agora por onde eu começo a falar? Como que eles conseguiram capturar a Mega Raptora? E segundo, o visual do Gaster tá muito feio e ultrapassado. Óbvio que se vocês compararem o Gaster da primeira temporada, que é mais fiel ao Gaster do Undertale original, comparando a versão atual, que lembra mais a versão do Glitch Tail, acaba que você vê uma grande evolução. E outra, nas conceituais é explicado como que Mega Raptora foi capturada. Que obviamente, se vocês querem um vídeo à parte, comentem aí nos comentários. Mas basicamente, aqui seria o laboratório do Gaster. Só que tudo tá em branco. Não parece que é um laboratório, parece que é um lugar vazio. Por isso que quando eu for fazer uma versão reimaginada, ou sei lá,
exemplo, fazer uma versão reimaginada, podemos dizer assim, dessa cena, provavelmente eu vou mudar muita coisa. Eu vou tentar fazer um cenário, eu vou tentar fazer umas coisas aí, pra não ficar vazio. Mas enfim. E outra, pra que eu coloquei o Gaster com as mãos e com o Gaster Blaster atrás? Era pra sinalizar que ele tava com raiva, mas... Pô, isso aí fica um pouco, sabe? E agora, teria uma das cenas que era pra ser emocionante, mas acabou ficando... eu não sei como dizer. Que seria o Gaster explicando sobre os perigos de outros universos e coisas do tipo, e tal. E aí eu coloquei o X-Gaster, o Error Sans e o Dragão Sombra como as maiores ameaças do universo. Sendo que era para deixar mais ambíguo atualmente. E a cena que era pro Gaster estar emocionado porque ele nunca mais iria ver o Sans, acabou que aqui ficou que ele chorou à toa. Tipo, sabe? Mas enfim. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de revisitar a primeira temporada. Se vocês querem mais vídeos revisitando a primeira temporada, falando mais coisas sobre a primeira temporada, contando algumas coisas que eu não contei aqui, vocês comentem aí nos comentários. E por favor, compartilhe o vídeo para mais pessoas verem e quererem mais saber sobre a obra. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilha e é isso. Fui.